Olá, saudações. Como vocês sabem, eu sou um desenvolvedor de bibliotecas, de engenharia de produção, de controles de ERP e, obviamente, faço uso do Promob Catalog para fazer o desenvolvimento mais facilitado, apesar de que nem tudo é possível fazer via Catalog, tá? O Catalog é um editor, ali é um editor visual. Tem que entender um pouquinho de linha de código para fazer mais avançado. Mas, até compartilhando aqui um conhecimento com os colegas, muitas vezes a gente passa muito trabalho na hora de testar uma biblioteca e a ideia aqui nesse vídeo é mostrar na prática como facilitar o seu dia a dia com relação a desenvolvimento ou biblioteca ou teste de biblioteca. Então vamos lá. Dando um cenário básico para a gente embasar o que eu vou mostrar aqui. Quando a gente está dentro de uma fábrica ou dentro de uma marcenaria, dentro de uma indústria, enfim, que está criando a sua própria biblioteca, ou nós contratamos o serviço de algum desenvolvedor, que era, por exemplo, o que eu fazia anteriormente, e esse desenvolvedor vai nos mandar as bibliotecas, ou a biblioteca, com as alterações que a gente solicitou, e depois tem o retorno, o feedback, enfim, e várias vezes ele vai mandar para vocês a biblioteca. A biblioteca é a base. Então, como é que você faz para testar isso de forma rápida, fácil? Toda vez tem que abrir no caso, é um problema. Então, outro cenário que acaba acontecendo, estou desenvolvendo uma nova linha, uma linha exportação, ou uma nova aba lá com metalons, enfim. Uma coisa é os meus usuários, o que está publicado para os meus usuários. Outra coisa é o que eu estou criando, né? Sempre o que estiver publicado vai estar inferior na versão do que eu estou desenvolvendo. E muitas vezes, no Catalog, a gente tem lá só as ferramentas básicas de Promob e não necessariamente as ferramentas, né, as licenças, já que são muito caras, né, de plugins de máquina. Isso quando você tem comunicação via a pasta lá, Catalog Builder, tá? Então, uma coisa é engenharia, né? Empresas um pouco maiores acaba sendo bem separado. Engenharia de PCP. Beleza. Então, na engenharia a gente está com o Catalog, mas não necessariamente os plugins de produção. Eu sou contra isso, mas enfim. Só que é um problema. Se eu estou com os plugins de produção no meu Catalog, enquanto eu estou desenvolvendo, eu atrapalho a produção. Então, tem esse cenário também. E alguém do PCP tem uma licença na qual estão os plugins. Então, quando eu quero testar em ambiente de usuário e também de PCP, de fabricação, puxa, eu tenho um longo caminho que tem que abrir a biblioteca, publicar essa nova versão, né, dentro do Catalog. E daí eu tenho que ir lá no site, liberar para uma licença aquela biblioteca. Aí forçar o Promob Update para baixar naquela licença para eu poder testar. O que eu quero mostrar para vocês na prática é que, poxa, não precisa nada disso, porque teste de produção, até mesmo de trabalho, às vezes também o terceiro cenário, isso acontecia muito, tá? Na versão que a gente quer deixar no PCP, a gente libera mais recursos para o PCP despachar problemas e não necessariamente na versão do usuário, abas ocultas e tudo mais, porque às vezes o usuário não tem o conhecimento técnico suficiente para fazer uso daquelas ferramentas, então ele só ilustra mais ou menos no projeto o que ele quer, mas o PCP, quando faz o projeto executivo, tem um pouquinho mais de ferramenta, ele já tem mais um treinamento em cima daquilo, então ele consegue fazer. Então a gente acaba tendo versões diferentes. Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma área de trabalho preparada. Então aqui eu estou até mostrando, eu estou tentando fazer um vídeo mostrando o cenário que normalmente eu vejo nas fábricas, nos usuários, enfim. Então eu botei aqui a tríade Plus, o nosso, o Catalog e aqui o Maker, que se baixa do site da Promob lá. Nem está ativo esse aqui. Então, por exemplo, se você não tem nenhum conhecimento de informática no sentido de navegação entre pastas, eu vou ser muito banal aqui, tá? Ó, botão direito do mouse em cima do atalhozinho que você tem em desktop, abrir local do arquivo. Aqui nada mais é do que o navegador de pastas do computador, tá, tio? E esse cara aqui é o cara mais importante, porque ele sobe níveis. É uma árvore, né?
Todo computador é assim, desde que o DOS foi inventado, né? Mas enfim. Então você sobe 2 níveis e você chegou na pasta de instalação. Se olhar lá no meu caminho, lá em cima completo, ó, arquivo de programa, Promob, Studio 3D Express. Então, isso aqui eu só queria mostrar que é uma instalação padrão, tá? Vai ter a pasta Program, a pasta System, que essa sim é a biblioteca, a Uninstall. E aqui eu deixo uma cópia sempre do meu registro, depois eu explico melhor por quê. Mas eu vou mostrar um exemplo. No Cato não tem muito sentido, até para o vídeo não ficar longo, mas, por exemplo, tá? Eu vou abrir aqui o Plus. Mesma coisa, sobe níveis, porque um atalho nada mais é do que, né, uma forma mais rápida de dar 2 cliques no executável. Beleza. Aqui eu estou com uma pasta, então, mostrando o seguinte. Se eu tenho lá essa Cato Build, que na verdade é uma bem besta aqui da própria Plus, tá? Que vem. A Program, que nada mais é do que o executável, e aqui sim, dentro dessa Program, é que podem estar os seus plugins, tá? Então, ela vai mudar de máquina para máquina, porque depende da licença, depende do que foi instalado ali, tá? Eu tenho uma pasta chamada Smart, que a minha biblioteca necessita, enfim. Aí eu estou aqui, ó, uma pasta chamada System. Ela está com o nome System, então é ela que vai ser lida, ponto. Até nesse caso eu deixei a System do Plus, né? Aqui eu estou, então, com uma outra pasta chamada System, só que renomeado, gente, ó, o botão direito renomear, então, ou F2, tá? Você pode, a qualquer momento, renomear como quiser, tá? É isso que a gente se acha. Então, por exemplo, eu estou numa migração, vou virar da biblioteca 23 para 24. São pastas separadas. A mesma coisa a 24. Aí aqui eu tenho um cara chamado registro. Eu, como programador, eu sempre trabalhei com muitas fábricas, então cada fábrica tem um nome de Promob diferente. Então eu preciso, na hora de testar para ele, eu preciso usar o registro dele, né? Então, onde está o registro? O registro é o único arquivinho que fica aqui, ó, dentro de qualquer pasta System, tá? Repository. E aqui embaixo, ó, registro.sys. Então, esse arquivinho de 2K, eu já deixo ele subir no nível, olha. Eu deixo ele aqui porque daí eu jogo a base ali, não importa em qual catalog ou em qual registro de catalog eu criei ela, eu troco o registro porque eu estou testando no ambiente do usuário. E também o registro nada mais é do que o validador lá seu, né, no site da Promob. Então, por exemplo, eu vou executar esse Promob Plus aqui, tá? Vocês vão me desculpar que, assim, eu tenho uma máquina rápida, tem internet horrivelmente rápida, mas às vezes pode ficar lento, tá? Porque depende muito disso aqui, ó, carregando Connect e tal, é muito online o Promob, então seus projetos não ficam liberados para você localmente, né? Aí, complicado, e eu não edito vídeo, tá? Não consigo ter tempo para fazer edição de vídeo. Então aqui eu fiz um projeto fantástico aqui, só para então a gente entrar no ambiente 3D e ver como é que ele se comporta lá, tá? Bom, então aqui olhando então a aba, Biblioteca Plus, normal, bom, fechei, beleza. Aí, lembra que, bom, enfim, gente, botão direito do mouse, abrir local do arquivo, mas eu deixei a pasta pronta aqui. Então, eu vou agora fazer o seguinte, bom, eu quero testar essa biblioteca que eu estou desenvolvendo ou que recebi do desenvolvedor. Então, eu vou renomear System para Plus, para não me perder, pronto. Aqui, ó, acesso negado a permissão de administrador, isso é em todo o Windows, tá? É só continuar e deu. Então, eu quero testar, digamos, a versão 2024. Então, eu só renomeio ela para System, tá? Porque System é a biblioteca. Minimizo aqui e dou 2 cliques lá. A única ressalva que eu faço é que você precisa testar uma base que recebeu do desenvolvedor e tal. Você precisa testar num projeto novo. Não abra um projeto já criado para tentar mexer numa base que foi desenvolvida. Então, muito simples. Aqui no Connect, arquivo, novo projeto. Eu tenho um incrível cliente chamado Sem Nome. Tá? E eu tenho um monte de preocupação com esse nome aqui. Beleza. Então, quando eu crio um novo, eu estou basicamente indo para uma coisa nova, né? Então, tá vendo que aqui, ó, vai vir as configurações da forma que eu quero. Aqui no configurador de dimensões, que normalmente vai ser outro, tá?
muito importante, configurador de dimensões, principalmente se você tem uma base Start ou Plus. A base Start é até mais importante, né? Porque se você está desenvolvendo ou recebeu uma biblioteca industrial, você precisa estar com um configurador de dimensões desta biblioteca que você recebeu. Então é só usar a opção que foi disponibilizada aqui e não alguma que eventualmente você tenha salvo depois do pontilhado aqui com a sua local, tá? Beleza. Aí eu quero ver, só testar uma coisa aqui, eu vou puxar um item aqui para a tela. Se eventualmente as texturas ficarem estranhas, meio acinzentada e coisa e tal, isso tem a ver com o cachê de textura, ó, tá vendo? Por quê? O cachê de textura você pode ter mexido na base, criado novas cores e tudo mais, e ele fica salvo isso como cachê. Então eu vou dar uma dica para vocês. Cliquem na parede e apertem no teclado Ctrl Shift F5, tá? Ctrl Shift F5 faz o Promob recarregar as informações. Zera os cachê que ele tinha para tentar ser mais rápido e agora ele está zeradinho. Cara, a melhor coisa do mundo, porque tu vai puxar e ele vai estar com tudo reconfigurado e vai vir o branquinho na cor que deve ser. Beleza? Não vou nem salvar, tá? Aí, eu vou agora, na mesma pasta, eu quero testar a minha versão 23 lá. Então eu vou voltar o nome aqui para 2024 e vou testar. Imagina se eu tivesse que ficar fazendo publicação no Publisher, baixando, update e tal. Pronto. Então fiz isso aí, agora eu vou abrir novamente. Lembre-se, agora eu estou abrindo uma outra biblioteca. Que essa aqui não está nem configurada, até me desculpem, tá? Para usar o tal do plugin Revest, que ele tranca. Mas, na verdade, gente, é só ter essa coisa aqui, ó. Copia aqui, bota ali. É que daí varia. Eu tenho clientes que têm o Revest e outros que não. Eu não gosto de Revest, né? Enfim, cada um com a sua opinião. Pronto. A princípio é só isso, tá? No caso do Plus, eu não devia ter usado o Plus. Não vai funcionar. Tem que fazer mais declarações do plugin para ele poder se amarrar. Uma outra coisa que eu quero mostrar rapidamente é essa questão. Vocês viram então que aqui, ó, Studio 3D Express, eu estou com uma pasta chamada Program. Beleza. Digamos que eu vou dar um Shift Del, que não é nem ir para a lixeira, tá? Vou apagar a minha Program, tá? Porque a Program é executável. Se eu tenho uma que funcione bem, beleza. E vou aqui no meu Plus, eu vou pegar o executável que está aqui, pronto, tá? E vem aqui. Beleza? A única coisa que nós temos que entender essa Program, ela vai estar lá com os plugins do Plus e tal. Nesse caso que eu quero mostrar bem na prática mesmo. Lembre-se da questão do registro. Copiar o registro daquela que você tem licença, System, Repository, cola por cima aqui, ó, substituir. Beleza. Tem que sempre dar um continuar aqui. E para quem não sabe, ó, Program, Bin, aqui para o Mob 5, é a mesma coisa que se fosse o atalho lá de desktop. É literalmente a mesma coisa, tá? E vai vir aqui, ó, abre como Plus Enterprise, enfim, porque o meu registro é Plus Enterprise, e vai funcionar normalmente. Então, essa é uma dica para vocês, para facilitar. Deixa eu botar aqui, ó, tá carregando. O Promob é lento, connect e tal, mas funciona normalmente. Essa é uma dica para agilizar quando você precisa testar a base, ou mesmo trabalhar com duas versões diferentes da biblioteca, não faz diferença. Eu fiz questão de mostrar um Plus rodando ali para vocês verem que, poxa, eu canso de falar isso, que não tem absolutamente nada a ver o sentido da biblioteca, a questão toda é o executável. E, claro, existem características de cada biblioteca, daí você precisa ir avaliando ao longo do tempo, entendendo que plugins Plus são feitos de uma forma para fabricação. Todos os outros são feitos para bibliotecas Studio, ou Start, né? O Start veio depois. Ou Maker, que vem muito depois e nada mais é do que o Start. Então, na prática, um plugin Plus não funciona com uma biblioteca industrial, porque no Plus as peças são cadastradas de forma como elas vão ser usadas no ambiente 3D, o eixo dela. Enquanto que nas bibliotecas industriais as peças são sempre cadastradas com eixo fixo, aqui ponto zero fixo, e na horizontal. E isso gera a comunicação de máquina. A Smart tentando ajudar a comunidade de uma forma prática e eficiente. Muito obrigado
e até a próxima. Seja um parceiro da Smart Cabinets. Oferecemos nossa solução Studio 3D Express, que engloba biblioteca, relatórios, RPs e comunicação industrial. Mesmo que você já tenha alguma biblioteca própria, você pode facilmente implantar a nossa. Muito obrigado e até a próxima!